Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida grandemente e hoje continuamos a nossa devocional em Lucas, capítulo 10. E é interessante esse capítulo, né? Porque em Lucas 10 é o chamado à missão, amor e discernimento espiritual, podemos dizer assim. Esse capítulo é um dos mais ricos em ensinamentos sobre missão, amor ao próximo e prosperidade da comunhão com Deus e a vitória sobre as forças espirituais. Aqui, Jesus envia discípulos para proclamar o reino, ensina a famosa parábola do bom samaritano e exalta a necessidade da intimidade com Deus através do exemplo de Marta e Maria. E a primeira coisa que aparece aqui no capítulo 10 e verso 1 até o 24, eu vou numerar, né? Número 1, a missão dos 70 discípulos, o chamado para a grande colheita. Depois de enviar os 12 apóstolos, como nós vimos em nossa devocional em Lucas 9, Jesus agora, em Lucas 10, envia 70 discípulos de dois em dois para anunciar o reino de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, verso 2. Isso conecta com Mateus capítulo 28, do verso 19 e verso 20, onde Jesus ordena: ide e fazei discípulos em todas as nações. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque é justamente isso que, digamos assim, é o mais importante dentro de uma igreja. O que nós somos, o templo do Espírito Santo, nós já sabemos disso. Eu sempre comento em minhas devocionais que eu e você somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Altíssimo. Agora, a comunhão dos meus irmãos, ou seja, dos templos, né? A casa, a habitação, se torna eclésia, ou seja, a igreja. E nesse momento, nós nos reunimos, como diz a própria palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, a presença de Deus virá aonde tem a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Então é muito importante entendermos estas coisas. E o ID é mais importante em nossa vida, porque Jesus fala o quê? Obviamente que eu não vou entrar em detalhes, mas Jesus não disse abram templos, construam templos. Claro, meus queridos, isso faz parte, com certeza. Não estou tirando isso, o mérito disso. Mas o principal é fazer discípulos. Então, se você tem uma igreja onde cada um dos seus membros não tem discípulos, se torna uma igreja estéril. Mas isso é um assunto para outro dia, tá bom? Mas eu quis fazer isso justamente para nós meditarmos. Jesus fala em Mateus 28, 19, versículo 19 e 20, ide e fazei discípulo em todas as nações, ok? E essas lições são importantes, né? Ou seja, o que significa isso? A missão urgente. O reino de Deus precisa ser anunciado. Jesus já há 2000 anos atrás, lá atrás, já dizia isso. E é muito atual nos dias de hoje. A obra é grande, mas pouco se dispõe. Quando fala sobre poucos são os ceifeiros, né? Quase errei a palavra aqui. Mas pouco se dispõe, em outras palavras. Devemos orar para que mais pessoas se enganjem nessa obra, né? Fiquem mais enganjados, mais com o coração aberto para fazer a obra de Deus. Depois tem a provisão vem de Deus. Jesus diz não levarem bolsas ou sandálias, ensinando a dependência total de Deus em Lucas 10 e 4. Aqui é interessante, porque Deus manda os discípulos de 2 em 2 e ele mesmo fala, escuta, com certeza um dos seus discípulos perguntou, mas mestre, como é que a gente vai fazer, hein? Como é que a gente vai fazer a comida, a bebida e tal? Então aqui, com certeza, os discípulos questionaram Jesus, mas Senhor, como é que a gente vai andar em Samaria, em todas as cidades, enfim, como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai levar comida, dinheiro? E Deus fala, cara, se eu cuido das aves dos céus, olhem para os céus. Deus, se o meu pai cuida das aves, dos passarinhos, não falta nada para eles, quanto mais vocês acham que vai faltar para vocês? Meu pai, isso aqui foi uma pancada na cara dos discípulos.
E as experiências maravilhosas também que os discípulos passaram com a multiplicação do peixe e do pão. Enfim, Jesus estava ensinando os seus discípulos, forjando os seus discípulos para que quando ele partisse desta terra, os discípulos continuassem esta missão. E sobre a missão dos discípulos também é outro assunto para outro dia. Mas continuando o nosso raciocínio na nossa devocional, os discípulos fazem esta viagem, né, os 70 discípulos, e quando voltam, eles voltam maravilhados, né, com os milagres que realizaram. Em Lucas capítulo 10, 17, eles chegam dizendo: Senhor Jesus, foi muito top. Cara, Jesus foi muito top. Até os demônios se sujeitam ao teu nome. Olha só que maravilha, né? Com certeza, né? Tem aquele papo de filho com o seu pai, né? Espiritual, o mestre, os discípulos. Senhor, a gente chegava lá, um endemoniado, Senhor, em nome de Jesus, sai demônio. Aí saiu, que maravilha. E o Senhor, a gente fizemos milagres no teu nome. Aí Jesus, com muita calma, muita seriedade e trazendo uma lição para eles, fala assim: legal, muito bom isso. Mas ele responde: eu vi Satanás como um relâmpago cair do céu. Em Lucas capítulo 10, verso 18. Aí, com certeza eles param e falam: o que significa isso, mestre? O que tu quer dizer com isso? Aqui Jesus revela que a expansão do reino de Deus significa a queda do poder de Satanás. E isso pode ser confirmado em Colossenses capítulo 2 e verso 15, que diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Aleluia! Mas a verdadeira alegria não deve estar nos milagres, mas no fato de termos nossos nomes escritos no livro da vida. Jesus também ensina os seus discípulos em Lucas capítulo 10 e verso 20. Aqui ele diz: cara, é muito bom, meus discípulos, vocês expulsarem demônios no meu nome, fazerem milagres, mas o mais importante, não esqueçam disso, o mais importante é termos intimidades com o Pai e o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Bom, vamos continuar, senão me empolgo aqui e aí a gente começa a destrinchar cada vez mais, a gente se aprofunda mais em detalhes. Mas o número 2, aí depois vem em Lucas capítulo 10, verso 25 até o 37, a parábola do bom samaritano, o verdadeiro amor ao próximo. Um especialista da lei, digamos assim, né, pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sempre tinha uma pegadinha. Sempre os fariseus, os mestres da lei, sempre queriam, eles não gostavam de Jesus e sempre estavam tentando pegar Jesus, né, na falta de conhecimento da palavra. Mas lá em Lucas 10 e 25 está registrado isso, né? Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Aí os caras todos, né, conhecedores da lei, eles citam Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e Levíticos, capítulo 19, verso 18. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o homem questiona: quem é meu próximo? Perguntando para Jesus. E Jesus responde com a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano todo mundo conhece, né? Um homem foi assaltado e foi deixado quase morto. Um sacerdote e um levita passaram pela estrada, mas o ignoraram. E a história conta que um samaritano, considerado inimigo dos judeus, ajudou o homem, tratou suas feridas e pagou por sua recuperação. Aí Jesus inclui com muita sabedoria em Lucas capítulo 10 e verso 37, dizendo ao doutor da lei: vai e faz da mesma maneira. Com certeza eles não gostaram muito, né? Essa parábola ensina que o verdadeiro amor não tem barreiras religiosas, barreira social. Em 1 João, capítulo 2, verso 20, reforça e diz assim: se alguém diz amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. O amor verdadeiro não é apenas teórico, mas se manifesta em ações práticas, e aqui é complicado. Eu sempre vejo, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja nem se fala, que falam justamente da boca para fora: eu amo a Deus, eu adoro a Deus, sem Jesus eu não consigo viver. Mas na prática é totalmente diferente. Não obedecem os mandamentos de Deus,
não andam no caminho de Deus, como diz em João capítulo 14, verso 6, né? O próprio Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Interessante isso, que essa passagem diz, ninguém vem ao Pai, vem, ok? A palavra não diz, Jesus não falou, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui também é outra passagem bíblica, estudo bíblico para outro dia. Mas o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ninguém vem ao Pai, vem. Ou seja, eu e o Pai somos um. Aleluia. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, bom, se você falar da boca para fora que me ama e odeia o teu irmão, você é mentiroso. E aqui, sobre a mentira, a única coisa que a Bíblia relata e dá crédito ao pai da mentira é o diabo. Mas a palavra de Deus diz isso. Olha, se você me ama e odeia o seu irmão ou é mentiroso, você não é meu seguidor, você não é meu discípulo e você não me ama. Mas isso é um assunto para outro dia também. Eu sempre falo, talvez você diga, nossa Marcelo, você está falando, é um assunto para outro dia, porque a palavra de Deus é profunda e a gente está pincelando as nossas devocionais, mas você que me acompanha no canal, fique atento, que a gente vai trazer um estudo mais profundo. Ah, mas você é o conhecedor da palavra? Não, eu pesquiso bastante, estudo primeiramente para a minha vida, para depois compartilhar com você, tá bom? E eu quero que Deus te abençoe sempre, pois a palavra liberta e você decide. Eu não estou aqui dizendo nada de mim, é a palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, você decidir seguir os passos de Jesus, você com certeza será abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas vamos lá. Então, número 3, em Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, fala sobre Marta e Maria, né? O poder da intimidade com Deus. Olha que passagem maravilhosa. Vamos pincelar nela. Jesus visita Marta e Maria, enquanto Marta está ocupada com os afazeres da casa. Vocês também conhecem essa passagem. Mas Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Aí Marta, pergunta, né, reclama para Jesus. Pô, Jesus, será que o senhor não está vendo que eu estou fazendo todo o serviço aqui e a Maria não me ajuda? Aí Jesus responde, né, aquela frase tradicional, linda e maravilhosa. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eita glória! Em Lucas capítulo 10, 41 e 42. E aqui nos traz uma lição espiritual muito grande. Devemos servir, com certeza, fazer as coisas da casa, do dia a dia, mas nunca à custa da nossa comunhão com Deus. Ou seja, no Salmo 27, verso 4, confirma essa prioridade. O salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uau! Isso é o coração voltado para Deus. As coisas do mundo a gente tem que fazer do dia a dia, mas jamais o seu secreto, a sua intimidade, a sua devocional, ela pode ser, digamos assim, excluída do seu dia. O que a palavra de Deus nos aconselha? Que em primeiro lugar buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ou seja, no seu dia, a nossa prioridade, em primeiro lugar, tem que ser Deus, a nossa devocional e a nossa oração. Ok? E o que a gente pode concluir desse capítulo 10 de Lucas? Com certeza, a conclusão que podemos chegar é que aprendemos neste capítulo que o evangelho deve ser pregado com urgência. E Deus provê para os que se dispõem. Deus sustenta. Amém? Depois nós vimos o poder sobre os demônios, é real, mas nossa maior alegria deve ser a salvação. Né? Aquela passagem dos discípulos que chegaram todo eufóricos. Em teu nome expulsamos demônios, se sujeitaram a nós, os milagres aconteceram e tal. Aí Jesus dá uma lapada abençoada, né, neles falando, escuta, isso é bom, mas o mais importante é a salvação, ou seja, o nome de vocês está escrito no livro da vida. É por isso também que tem aquela passagem que diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Também aprendemos que o verdadeiro amor ao próximo vai além de barreiras religiosas e culturais, com a parábola do bom samaritano. E depois, servir é importante, mas a comunhão com Deus é essencial, que nós acabamos de falar sobre Marta e Maria. Ou seja, Lucas 10 nos desafia a viver uma fé prática, equilibrando a nossa missão, o amor e a intimidade com Deus. Ou seja, se observarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, com certeza poderemos fazer tudo no nosso dia. Amém, irmãos? E seremos sempre abençoados. Ah, eu tenho que trabalhar. Amém, você vai trabalhar. Mas antes disso, antes de você sair de casa, levante, faça a sua devocional, a sua oração e agradeça. Presta atenção no que eu vou dizer. Agradeça pelo dia. Só o fato de você e eu estarmos vivos é um dia já abençoado por Deus, porque Ele nos deu esse dia para vivermos, para engrandecê-lo e fazermos as nossas tarefas do dia debaixo das suas bênçãos, ok? Pense nisso, Deus te abençoe, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, na Tua presença queremos te agradecer nesta manhã pela Tua palavra que jamais volta vazia e compartilhamos nesta devocional o capítulo 10 do livro de Lucas. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe para a nossa vida espiritual. Queremos declarar que colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e queremos mais intimidade contigo. E através do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele nos auxiliará todos os dias a tomarmos as melhores decisões no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Também declaramos nesta manhã que as tarefas do dia a dia, do nosso trabalho, não nos afaste de Ti e da nossa hora de oração, da nossa intimidade contigo. Deus querido, auxilia-nos. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos para que possamos praticar esta palavra todos os dias. Primeiro, ter intimidade contigo, te agradecer pelo dia, pelo fato de estarmos vivos na Tua presença. O dia já está abençoado, o dia será, melhor dizendo, o dia é abençoado. A nossa família é abençoada, os nossos negócios são abençoados e a semana será vitoriosa. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.